Os dois primeiros apêndices apresentaram algumas abreviaturas básicas, respectivamente começando com aquelas voltadas à pesquisa em geral, depois aquelas voltadas à teoria e prática musicais. Neste terceiro apêndice, ainda segundo padrões europeus, apresentarei nomenclaturas musicais tratando de dois tópicos principais. Primeiro, a nomenclatura associada a alturas musicais, que envolve conceitos e definições de frequência acústica, nota musical e tom, e conduz a explicações sobre duração, valores rítmicos e ritmo, cujos conceitos são relacionados àquele de nota musical. Apresentarei também algumas origens das denominações de alturas e aproveitarei essas informações para o segundo tópico principal, intervalos musicais, com exemplos e uma nomenclatura cujas abreviaturas foram apresentadas no segundo apêndice. Conceitos e definições de intervalos e alturas também dependem de entendimentos europeus sobre diatonismo, cromatismo e enarmonia, que serão delineados em breve. Depois, excedendo a duração habitual destes vídeos, tratarei de dois tópicos extras. Um deles é a definição de algumas estruturas musicais específicas, a saber, acordes, como tríades e tétrades, séries de alturas, como tetracordes e hexacordes, e escalas, como pentatônicas e heptatônicas. Finalmente, abordarei três adjetivos afins: contemporâneo, coevo e coetâneo, de acordo com sua etimologia e atuais distinções em textos acadêmicos. Dependendo do contexto, 4 desses termos musicais podem ser utilizados como sinônimos, mas aqui serão adotados com significados próprios. Esses termos são frequência acústica, altura, nota e tom. A frequência acústica refere-se a medidas de som que são atualmente baseadas em um modelo físico-científico de ondas sonoras periódicas. Por exemplo, a frequência de 440 Hz indica o número de vibrações ou ciclos por segundo de uma onda sonora completa. A unidade de medida, Hertz, homenageia o físico Heinrich Rudolf Hertz por comprovar a existência de ondas periódicas que, embora ele aplicasse a eletromagnetismo, são também aplicáveis a sons. Em 1834, quase meio século antes das comprovações de Hertz, um fabricante de diapasões e de outros objetos musicais, chamado Johann Heinrich Scheibler, promoveu a medida de 440 vibrações para altura musical A. Inicialmente adotada em Stuttgart, Alemanha, depois lentamente reconhecida como padrão ocidental, apesar de recomendada pela Organização Internacional de Normalização somente em 1975. Porém, esse valor depende de um acordo flexível entre executantes, e muitos preferem 442 Hz para essa altura, embora algumas orquestras e solistas prefiram 443 ou mesmo 445 Hz. Essas preferências, justificadas por
trazerem um brilho subjetivo à afinação, estão relacionadas a identificações auditivas de uma altura musical que dependem de percepção de frequências e de sua aplicação efetiva em uma obra musical. As identificações instruem, então, as nomeações de alturas musicais que atualmente seguem dois padrões ocidentais, denominações alfabéticas como A, B bemol, C, D, E, etc., e denominações silábicas como Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, etc. Essas denominações de alturas serão grafadas aqui com itálico e negrito simultâneos para evitar confusões com palavras do português, diferenciando denominações silábicas do advérbio lá e dos substantivos sol, ré e dó, e também diferenciando denominações alfabéticas, como a altura A em itálico negrito do A em redondo, que pode servir como preposição ou como artigo feminino em português, ou a altura E em itálico negrito do E em redondo, que serve como conjunção aditiva. O termo musical nota, por sua vez, tem assumido o mesmo significado de altura, mas distinções são necessárias em discussões históricas e teóricas. Em minha utilização, nota é a fusão entre altura e duração, nunca restrita ou significando apenas altura. Nesse sentido, duração envolve dois aspectos: valores rítmicos e ritmo em si mesmo. Em notação europeia, valores rítmicos são representados por uma coleção de símbolos individuais cujas durações são relativas, dependendo tanto de divisões internas quanto do pulso ou andamento de uma composição. Na nomenclatura luso-brasileira, os símbolos mais comuns são denominados semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Essas denominações são aplicadas tanto a figuras que indicam durações do som, quanto pausas que indicam durações do silêncio. E também podem ser representadas por algarismos, que servem para identificar cada símbolo, seja uma figura ou uma pausa, e que são baseados em sucessivos fracionamentos pela metade, que é o padrão adotado na notação europeia moderna. Ritmo, por outro lado, resulta de estabelecer uma frase rítmica construída com valores rítmicos, como no exemplo a seguir, que mostra diversas possibilidades de agrupamento e divisão, aqui com símbolos sem cabeça, usados habitualmente na notação de percussão sem alturas, cuja execução soa voltando aos termos iniciais, tom será utilizado aqui apenas como indicação de um específico intervalo musical entre duas alturas, o intervalo também chamado tom inteiro, e que, portanto, consiste de dois semitons. Diferentes teoristas
em diferentes momentos históricos, utilizaram múltiplos significados musicais para esse termo, como modo, tonalidade, afinação, nota e também altura. Mas aqui o significado ficará restrito a tom inteiro. Em um resumo histórico, os dois padrões ocidentais para as denominações de altura advêm de tratados em latim que atendiam a diferentes objetivos. Aquelas de natureza alfabética refletiam identificações com objetivo teórico, e aquelas de natureza silábica refletiam identificações com objetivo prático. Além dessas denominações, tratados europeus mantiveram, às vezes lado a lado, nomes descritivos gregos, herdados da antiguidade, e denominações latinas da Idade Média. Pelo menos até o advento do classicismo musical do século XVIII. Por outro lado, denominações alfabéticas, documentadas na teoria grega, também influenciaram teoristas medievais, como em um tratado anônimo, cujo autor é hoje referenciado como Pseudo-Odo, compensando a solidificação literária anterior, como Odo de Cluny, que apresentou, ao final do século X, uma proposição que se tornou a base das nomenclaturas moderna e medieval, utilizando uma sequência de letras latinas de A a G maiúsculas aplicadas a alturas diatônicas em uma oitava, repetindo com minúsculas na oitava superior. Pouco depois, no início do século XI, outro teorista e pedagogo chamado Guido d'Arezzo adotou a nomenclatura alfabética de Pseudo-Odo, mas propôs pelo menos 3 diferentes conjuntos de 6 sílabas como instruções para aprender novas melodias, mesmo antes de uma notação musical com pauta. Um desses conjuntos tornou-se gradualmente o mais usado na Europa Ocidental: Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, que, porém, não era restrito a alturas fixas e seu uso teve pouca semelhança com o moderno solfejo silábico, como será explicado em vídeos futuros. Em meados do século XVII, a sílaba ut começou a ser lentamente substituída pela sílaba do, baseada em uma proposição anterior de Giovanni Battista Doni, para facilitar a pronúncia, argumentando que cada sílaba deveria começar com uma consoante, não uma vogal. Perto do final desse mesmo século, uma 7ª sílaba, si, de origem desconhecida, começou a ser usada, mais tarde tornando-se ti em países de língua inglesa. Embora as sílabas guidonianas não indicassem alturas específicas, apenas intervalos, o conjunto de do a si foi adotado para denominações fixas de alturas na maioria dos lugares cujo idioma é derivado do latim e do românico, exceto em países de língua francesa, que preservaram a sílaba ut, pronunciada ut. Porém, a nomenclatura mais comum e internacional é a alfabética, que será adotada aqui como padrão para denominações de alturas.
Comparações entre essas nomenclaturas virão a seguir, incluindo também a nomenclatura medieval alfabética. Para as outras duas nomenclaturas, internacional e com sílabas de altura fixa, diferentes oitavas podem ser identificadas por números sobrescritos, quando há necessidade. Assim, na nomenclatura silábica, o chamado do central pode ser indicado como do3, uma altura compartilhada por todos os registros vocais, sendo relativamente grave para sopranos e aguda para baixos, embora não seja o limite de nenhuma dessas vozes. Uma oitava abaixo, a altura é então identificada como do2, que é a semelhança de sopranos relativamente grave para tenores. Na nomenclatura internacional, essas duas alturas correspondem a C4 e C3, respectivamente. Ocasionalmente, porém, há documentos musicais que classificam essas duas alturas como C3 e C2, ou preferem refletir a nomenclatura medieval, em que do3 correspondia a C minúsculo e do2 a C maiúsculo. Na Idade Média, a tessitura teórica era essencialmente vocal, com o limite inferior, ou seja, o mais grave, ocupado pela denominação gama maiúsculo, uma letra grega justificada como homenagem à origem teórica desse sistema de alturas, e com o limite superior, ou seja, o mais agudo, indicado pela denominação duplo A minúsculo. Essas duas alturas extremas também aparecem outras duas vezes em posições internas nessa tessitura, A maiúsculo grave e A minúsculo médio, G maiúsculo médio e G minúsculo agudo. Essa tessitura medieval pode ser completada de grave a agudo com as alturas B, D, E, F, todas maiúsculas, e as minúsculas B rotundum, B quadratum, D, E e F. Essa é exatamente a nomenclatura proposta pelo autor anônimo, ou pseudo-odo, daquele tratado do final do século X, e mais tarde ficaria conhecida como base teórica de um sistema de alturas chamado música recta, quer dizer, música correta, ou música vera, quer dizer, música verdadeira. Como será detalhado em vídeos sobre Idade Média. Na nomenclatura silábica, as alturas restantes dentro dessa tessitura, do grave ao agudo, são na oitava 1, Sol, Lá, Si, na oitava 2, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Si natural, na oitava 3, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. No padrão alfabético internacional, porém, essas alturas correspondem a G, A, B na oitava 2, D, E, F, G, A, B bemol, B natural na oitava 3, D, E, F, G, A, oitava 4. Com exceção da altura mais grave, aqui o G2, esse conjunto de alturas corresponde a apenas um dos musicologicamente mais divulgados
sistemas imutáveis gregos, numa configuração com apenas tons e semitons, dentre 5 outras configurações intervalares imutáveis, como será explicado em vídeos sobre antiguidade grega. Esse sistema inclui somente um bemol na altura B, ou seja, B bemol 3, correspondendo a B rotundum na nomenclatura medieval. Tanto nesse específico sistema imutável grego, quanto no medieval, não há paralelo teórico com bemol na região grave. Esses sistemas mostram apenas B natural B2 e o correspondente B maiúsculo. Nas nomenclaturas modernas, alfabética ou silábica, qualquer altura pode ter alterações conhecidas como acidentes, embora limitadas a tons e semitons, como refletido na própria construção do teclado, que tem um semitom entre cada tecla, seja branca ou preta. Em geral, as teclas brancas representam alturas básicas classificadas como naturais, enquanto as teclas pretas representam acidentes, como bemóis e sustenidos. O bemol indica um abaixamento por semitom, quer dizer, um semitom mais grave, e o sustenido uma elevação por semitom, quer dizer, um semitom mais agudo. Para mostrar naturais, bemóis e sustenidos, vou restringir exemplos a alturas alfabéticas na quarta oitava, embora possam servir a qualquer outra. A tecla preta acima do C4 pode ser nomeada C4 sustenido e aquela acima do D4 pode ser nomeada D4 sustenido. Da mesma maneira, podem ser nomeadas as alturas F4 sustenido, G4 sustenido e A4 sustenido. Como mencionado, a tecla preta entre C4 e D4 pode ter o nome C4 sustenido, mas também pode ser correspondente a D4 bemol. E, assim por diante, pode-se encontrar E4 bemol, G4 bemol, A4 bemol e B4 bemol. Portanto, cada altura pode ter uma função múltipla, como sustenido da anterior, de baixo, ou como bemol da seguinte, de cima, gerando assim outras possibilidades de denominação que são chamadas de enarmônicas. Essa função múltipla e as consequentes denominações múltiplas podem ser aplicadas a todas as teclas pretas, mas as próprias alturas naturais das teclas brancas também podem servir como acidentes de alturas naturais vizinhas. Por exemplo, mesmo não existindo teclas pretas entre a altura E e a altura F, nem entre as alturas B e C, sustenidos e bemóis podem existir. O E sustenido corresponde ao F natural, enquanto o F bemol corresponde ao E natural. E da mesma maneira, ao subir o B3 em um semitom, chega-se a B3 sustenido, correspondente ao C natural. E ao abaixar esse C4 natural em um semitom, pode-se chegar a C4 bemol, correspondente ao B3 natural. Além disso, é possível abaixar qualquer altura
em um tom inteiro, indicando um dobrado bemol, ou mesmo subir qualquer altura em um tom inteiro, indicando um dobrado sustenido. Por exemplo, o C4 natural pode ser nomeado B3 sustenido, mas também pode ser nomeado D4 dobrado bemol. E de maneira semelhante, o B4 natural pode ser nomeado C5 bemol, como seu enarmônico, mas também A4 dobrado sustenido, como outro enarmônico. Na classificação europeia de intervalos musicais, dois aspectos devem ser identificados: o número de tons e semitons entre duas alturas e a denominação de cada altura. No teclado, continuarei com a oitava 4, mas expandida para as duas alturas vizinhas B3 e C5, a fim de exemplificar os intervalos desde segunda menor até oitava justa, tanto com alturas naturais das teclas brancas, quanto com bemóis e sustenidos, tipicamente, não exclusivamente, representados nas teclas pretas. O intervalo entre as duas alturas consecutivas, B3 e C4, é classificado como segunda menor, contendo um semitom. Ouça. Outro semitom, também uma segunda menor, existe entre as alturas C tecla branca e D bemol tecla preta. Ouça. O intervalo de segunda existe entre qualquer par de alturas diferentes com diferentes letras base, em denominações consecutivas. Além de pares de alturas naturais nos extremos B e C, o par EF também é uma segunda menor, enquanto os pares C, D, F, G, G, A e A, B são segundas maiores. Os exemplos aqui apresentarão sempre intervalos ascendentes, aqueles em que a segunda altura é mais aguda, geralmente começando com a altura C4. Assim, o intervalo mencionado acima entre C e D foi classificado como segunda maior, contendo um tom inteiro. Quando as denominações não são consecutivas, mas separadas por apenas uma letra base, o intervalo é chamado terça, podendo ser maior ou menor, como no caso das alturas C e E, separadas pela letra base D, com a classificação terça maior, contendo dois tons inteiros. Outra possibilidade é a terça menor, formada por um tom e meio, exemplificada aqui pelas letras C tecla branca e E bemol tecla preta. O próximo intervalo entre C e F, separado por duas letras base, D e E, contém dois tons e meio e é classificado como quarta justa. Os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima são inicialmente classificados como maior ou menor,
mas os intervalos de quarta, quinta e oitava são inicialmente classificados como justos, embora todos possam ser alterados para aumentados ou diminutos. O intervalo entre C e G, separado por 3 letras base D, E, F, é uma quinta justa, que contém 3 tons e meio. Entre a quarta justa e a quinta justa, o intervalo contém 3 tons, ou trítono, e pode ser classificado como quarta aumentada, se as alturas consideradas forem C e F sustenido. Mas, alternativamente, pode ser classificado como quinta diminuta, se as alturas forem C e G bemol. Entre a quinta justa e a oitava, os intervalos são novamente classificados como maior ou menor. Entre C e A, o intervalo é de sexta maior, contendo 4 tons e meio. Portanto, entre C e A bemol, o intervalo é classificado como sexta menor e contém 4 tons inteiros. O próximo, entre C e B bemol, é o intervalo de sétima menor com 5 tons inteiros. E entre C e B natural, o intervalo é classificado como sétima maior, com 5 tons e meio. O intervalo justo restante é a oitava, com 6 tons inteiros, envolvendo as alturas C4 e C5. Até aqui, esses pares de alturas diferentes com diferentes letras base foram intervalos diatônicos, mas há outras categorias. As denominações D bemol e C sustenido são referentes à mesma altura, ou, como dito antes, são denominações enarmônicas. O intervalo entre C e D bemol foi classificado acima como segunda menor diatônica. Mas, substituindo a segunda altura por aquela denominação enarmônica, as alturas passarão a ser C tecla branca e C sustenido tecla preta, e o intervalo será classificado como semitom cromático, pois as duas alturas diferentes têm a mesma letra base, C. Nesse caso, a classificação semitom é a usual, considerando segunda menor cromática como classificação inadequada, pois o intervalo de segunda é tipicamente diatônico, com alturas que têm diferentes letras base. Ao parear alturas como D bemol e D sustenido, o intervalo é então classificado como tom inteiro cromático. Enquanto uma suposta classificação como segunda maior cromática também torna-se inadequada. Na definição europeia, o termo enarmonia é uma referência a alturas consideradas correspondentes ou mesmo iguais, dentro da afinação temperada defendida durante o classicismo e o romantismo.
Mas essas alturas têm denominações integralmente diferentes em suas bases e em acidentes. O termo cromatismo é uma referência a alturas diferentes, porém com denominações de bases iguais e acidentes diferentes, em analogia ao conceito filosófico de mesma essência com ou substância com diferentes detalhes ou acidentes. Já o termo diatonismo é uma referência a alturas diferentes, cujas denominações são essencialmente diferentes, com diferentes letras base e ocasionalmente incluem acidentes. Pares de alturas podem ser diatônicos, aos quais qualquer das classificações de intervalos são aplicáveis, ou cromáticos, aos quais apenas descrições de múltiplos de tons e semitons são aplicáveis, enquanto um par de alturas enarmônico só pode ser classificado como uníssono, pois a enarmonia europeia refere-se a equivalências. Por exemplo, um intervalo de 2 tons pode ser classificado como terça maior diatônica para as denominações F sustenido e A sustenido. E se as denominações forem G bemol e B bemol, o intervalo continuará a ser uma terça maior diatônica. Se o mesmo intervalo de 2 tons envolver G bemol e A sustenido, será classificado como segunda duplamente aumentada diatônica. Mas, se as denominações forem F sustenido e B bemol, então será classificado como quarta diminuta diatônica. Essa mesma quarta diminuta diatônica também serve para classificar pares como E dobrado sustenido e A sustenido, além de G bemol e C dobrado bemol. Dentro dessas 6 últimas denominações, as mais graves, E dobrado sustenido, F sustenido e G bemol, são enarmônicas entre si e, separadamente, as denominações mais agudas, A sustenido, B sustenido, B bemol e C dobrado bemol, também são enarmônicas entre si. Se esses específicos intervalos diatônicos, segunda duplamente aumentada, terça maior e quarta diminuta, fossem comparados, também poderiam ser mutuamente classificados como enarmônicos, pois sua comparação e classificação seria baseada em equivalência sonora, não em diferença. Por outro lado, se for adicionada alguma rara denominação, como A triplo bemol, pareada com A sustenido, somente assim essa descrição de 2 tons poderia ser classificada como intervalo cromático. O uso de acidentes como triplo bemol ou de classificações intervalares como duplamente aumentada são consideradas sinais de dissoluções ou abandonos do tonalismo das produções clássica e romântica. Resta agora definir algumas estruturas que dependem desses entendimentos de
alturas e intervalos. Essas estruturas podem ser divididas em acordes, séries e escalas, e incluem classificações com nomes específicos, como tríade e tétrade, referentes a acordes distintos de outros nomes específicos, por exemplo, referentes a séries como tricorde e tetracorde. Nos nomes de acordes, o sufixo ade, de tríade, tétrade e outros, representa ajuntamento ou agrupamento, e os prefixos tri, tetra, etc., indicam o número de alturas abordadas simultaneamente ou sucessivamente. Nos nomes de séries, o sufixo corde, de tricorde, tetracorde e outros, representa corda, mas significa altura. E os prefixos também indicam o número de alturas abordadas individualmente e em conexão com as demais. O parâmetro básico na identificação de acordes é o uso de consonâncias e dissonâncias, que dependem de descrições tanto de intervalos internos quanto de alturas, de grave a agudo, e que buscam informar interações com acordes circundantes. O nome tríade indica uma construção com 3 alturas que pode ser referente a terças superpostas, neste exemplo maior abaixo e menor acima, permitindo classificar o acorde como consonante, por exemplo, com as alturas C, E, G, mas também pode ser referente a um acorde dissonante com superposição de intervalos como segunda menor sob segunda aumentada, por exemplo, com as alturas C, D bemol, E. Já o nome tétrade indica uma construção com 4 alturas, que pode, por exemplo, ser referente a 3 terças menores superpostas, com as alturas C sustenido, E, G, B bemol, vista também como entrelaçamento de 2 trítonos, C sustenido, G e E, B bemol. Para as séries, o parâmetro básico de identificação é a configuração intervalar, que também depende de determinar se a descrição é ascendente ou descendente. Por exemplo, em um tetracorde descendente, com a descrição intervalar tom, tom, semitom, as alturas que enquadram esses intervalos poderiam ser A, G, F, E, enquanto a descrição ascendente de um hexacorde como tom, tom, semitom, tom, tom, pode determinar as alturas C, D, E, F, G, A, se a configuração tiver apenas alturas naturais. Essas duas séries aparecem nos 2 primeiros períodos estéticos da história europeia da música. Esse específico tetracorde é musicologicamente defendido como fundamental na teoria grega da antiguidade. E o hexacorde é a base da nomenclatura silábica proposta por Guido d'Arezzo durante a Idade Média, no início do século XI. No caso das escalas, trata-se de alturas abordadas individualmente e analisadas em conexão com as vizinhas. Os nomes de escalas enfatizam o número de alturas dentro de uma oitava, cuja divisão é o parâmetro básico de sua identificação, normalmente indicando alturas
e deixando intervalos para deduções posteriores. Os nomes já mostrados referem-se a algumas das escalas mais convencionais na produção europeia: pentatônica, heptatônica e octatônica. Os exemplos a seguir indicam duas escalas pentatônicas, D, E, G, A, B, com todas as alturas naturais, e C, D, F, G, A, todas com sustenidos. As escalas heptatônicas mais comuns na teoria europeia são as diatônicas, com a mais conhecida descrita com as 7 alturas naturais: C, D, E, F, G, A, B. Outra escala heptatônica poderia ser indicada por C, D, E, F sustenido, G, A, B, que representa a tonalidade de G maior, e pode ser reorganizada com a indicação G, A, B, C, D, E, F sustenido. Todos esses exemplos de escalas pentatônicas e heptatônicas foram diatônicos, a despeito de acidentes. Mas escalas octatônicas são necessariamente cromáticas, uma vez que a música europeia reconhece apenas 7 alturas naturais dentro da oitava. Com 8 alturas, existirá pelo menos um cromatismo, como em uma escala essencialmente com alturas naturais, incluindo F sustenido junto ao F natural. Vou concluir este vídeo explicando 3 itens de uma nomenclatura genérica. Trata-se dos adjetivos contemporânea, coeva e coetânea. Apesar desses adjetivos poderem servir como sinônimos, sua etimologia derivada do latim permite diferenciações que são parcialmente adotadas no meio acadêmico. Contemporânea significa literalmente com o tempo, ou em um significado mais livre, do mesmo tempo ou no mesmo tempo, ou ainda desse tempo ou nesse tempo. Literalmente, coeva significa com a época ou era, da ou na mesma era, ou ainda dessa ou nessa época. Um adjetivo que, com esses significados, é comum a textos das musicologias latino-americana e hispânica. Finalmente, coetânea significa com a idade, ou da mesma idade, ou na mesma idade, ou ainda dessa idade, ou nessa idade. Aqui, contemporânea será usada em referência ao período atual, ou, mais especificamente, o período que tem sido chamado de contemporaneidade ou música contemporânea, envolvendo realizações desde 1945 até os dias de hoje. O termo coeva depende do contexto, indicando uma produção pertencente ao período estético que estiver sob análise. Por exemplo, em um estudo sobre o período medieval, a frase prática coeva poderá ser usada em lugar de prática contemporânea à Idade Média, ou seja, dentro do período histórico contemporâneo à época sob discussão. Já o termo coetânea indicará a pessoa ou produção pertencente à mesma geração de outra recém-mencionada. Por exemplo,
Verdi e Wagner são coetâneos estritos, pois ambos nasceram no mesmo ano 1813, ou Villa-Lobos e Copland são compositores quase coetâneos ou mesmo coevos. Eles podem pertencer à mesma geração, mas Villa-Lobos nasceu em 1887, enquanto Copland nasceu em 1900. No meio acadêmico, o termo geração é normalmente uma referência a pessoas nascidas dentro do mesmo espaço de 20 a 25 anos. No próximo apêndice, explicarei alguns padrões de formatação, principalmente aplicados a referências bibliográficas. E depois, no último apêndice, apresentarei algumas referências usadas na preparação destes vídeos. Divirta-se!